Olá, sou Viviane Ferro, terapeuta integrativa e sistêmica. Sou também mentora de inteligência emocional. E hoje eu quero muito falar sobre um assunto interessante com vocês. Mas antes eu queria começar com uma pergunta. Essa pergunta ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Você realmente se conhece? Então, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Então, você realmente se conhece? Você sabe o que você sente? Por que você sente? Como você reage diante das situações da sua vida? Porque, seguinte, muitas vezes a gente vive no automático, né? Nós reagimos sem perceber, nós sentimos sem entender e repetimos padrões sem nos dar conta. E aí a gente começa a achar que o problema está na vida, nas pessoas, nas situações, sendo que, na verdade, muitas respostas estão dentro de nós. Muitas respostas estão dentro de nós, né? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade de nós olharmos para dentro com consciência, com honestidade e principalmente sem julgamento. É nós entendermos como que nós nos sentimos, como nós reagimos a determinadas situações, quais são os nossos padrões, quais são as nossas dores e quais são as nossas necessidades emocionais. O autoconhecimento não é saber o que nós gostamos ou deixamos de gostar. Isso não é o autoconhecimento. É nós entendermos como nós funcionamos emocionalmente. E aí entra um ponto muito importante. O autoconhecimento não é confortável o tempo todo. Aliás, temos que admitir que na maioria das vezes ele é extremamente desconfortável. Porque, muitas vezes, ele mostra coisas que a gente evita ver. Nós não queremos ver isso. E aí vem uma pergunta, né, que não quer calar. Se o autoconhecimento é tão importante assim, por que tantas pessoas não se conhecem? Por que será? Porque olhar para dentro exige coragem. Não é fácil. Porque você concorda comigo que é muito mais fácil a gente se distrair, é muito mais fácil nós culparmos o outro, é muito mais fácil seguir no automático. Mas tudo aquilo que não é olhado continua se repetindo. Por isso, a gente segue alguns padrões, né, de repetição. Esses padrões emocionais, padrões de comportamento, algumas escolhas, tudo isso tende a se repetir quando não existe consciência. Então, um dos pontos para o autoconhecimento é nós identificarmos nossos padrões, né? Então, eu quero te convidar agora para uma pequena reflexão. Você já percebeu se existe algum padrão na sua vida? Sim, um padrão, né, que se cumpre sempre da mesma maneira? Por exemplo, você sente que sempre sente da mesma forma em certas situações? Você sempre repete os mesmos tipos de conflito? Ou reage sempre de forma parecida, mesmo que você queira mudar, mesmo que você queira reagir de maneira diferente? Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe um padrão emocional que ainda não foi compreendido. Interessante, né? E o autoconhecimento começa exatamente aqui, quando você para de reagir automaticamente e começa a se observar. Esse é o reconhecimento de padrões. E sabe que algo muito interessante acontece quando a gente começa a se conhecer, né? A gente começa a parar de colocar a responsabilidade no outro. A gente começa a perceber qual é a nossa parte em tudo que a gente vive. E isso não é culpa, tá? Isso é autorresponsabilidade emocional. É muito interessante. E é muito bom isso. E a partir desse momento que a gente começa, né, a ter poder de mudança. Eu quero aqui deixar um exercício simples, mas ele é muito poderoso para vocês. É uma proposta aqui. Então, eu quero que, em algum momento do seu dia, você pare por alguns minutos e se pergunte: o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Como que eu estou reagindo? Mas o importante de tudo isso é sem julgamento, tá? Sem julgamento. Só observa. Só entenda o que você está sentindo. Esse é o começo do autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, é o primeiro passo para qualquer transformação emocional. Porque quando nós não conseguimos mudar algo, gente, o autoconhecimento,
ele é o primeiro passo para qualquer transformação emocional. Qualquer. Porque nós não conseguimos mudar aquilo que nós não percebemos. Se eu não perceber, eu não vejo necessidade da mudança. E quanto mais eu me conheço, mais consciente eu me torno das minhas escolhas, das minhas emoções, da forma como eu vivo a minha vida. Então, na próxima aula, a gente vai dar um passo além disso. Nós vamos falar sobre gratidão, mas não de uma forma superficial, mas sim de uma forma mais profunda, conectando, obviamente, com tudo aquilo que você já começou a perceber aqui. Então, vai ter uma ligação dessas duas aulas. Porque quando existe consciência, a forma como a gente enxerga a vida vai mudar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que estejam ansiosos para a próxima aula. Espero vocês lá.